Eu digo isso aqui, disse, na oração, porque quando eu andei um tempo como filho pródigo, afastado da casa do Pai, dos caminhos do Senhor, do reino de Deus, o Espírito Santo trazia a minha memória. E eu lembrava, irmãos, das professoras, eu lembrava dos meus colegas, eu lembrava do flanelógrafo. Quem lembra do flanelógrafo? Alguém já? Só os mais antigos, né? Flanelógrafo. Era uma flanela e as figuras colavam ali. As figurinhas das histórias bíblicas, elas colavam, e aí os professores contavam as histórias bíblicas através de figuras. Uma coisa bem lúdica, uma coisa maravilhosa. E até aquelas figuras vinham na minha mente. As disputas que nós fazíamos para ver quem encontrava o versículo primeiro. Eu tinha a minha Bíblia, e na minha Bíblia na época, não era muito comum, já vinha com os livros marcados assim, do lado. Então, na maioria das vezes eu ganhava, mas não é que eu trapaceava, é que já estavam os livros ali marcadinhos. E todas as vezes que eu me lembrava, o Senhor trazia a minha memória o tempo em que eu estudei na escola bíblica, em que eu estive com os irmãos. Isso foi bênção para a minha vida, e eu tenho certeza que está sendo para estas crianças. Não deixem de trazer as crianças para a casa do Pai, não deixem. Façam esse esforço, porque assim também vocês vêm. Quantos ficaram dormindo hoje, eu não sei. Amém. Nós estamos numa série de mensagens falando a respeito do Sermão do Monte, e o título é A Ética no Reino de Deus. E só lembrando, irmãos, essa questão da ética. O que significa ética? Ética são valores que a sociedade tem, pensando na sociedade e pensando de uma forma mais filosófica. São termos que permeiam a sociedade, que dão a base para que nós, enquanto seres humanos, para que nós, enquanto homem, mulher, jovem, cidadão, venhamos a nos comportar em grupo. Moral, ética, isso tudo vem de Deus. Vem de Deus. A base de tudo isso está lá no Decálogo, lá no livro do Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Ali está a base de toda a ética. E Jesus, ele buscou muito nessa base, nas Escrituras, na Torá, para falar, para proferir, para pregar, para ensinar a igreja. Porque ele não estava apenas ensinando as pessoas que estavam com ele ali. Ele tinha essa certeza em seu coração de que estas palavras ficariam para a eternidade. E eu citei aqui uma vez o comentário de John Lennon a respeito das palavras de Jesus, e ele disse: olha, os ensinamentos de Jesus, eles são simples. Mas ele fez uma crítica, na verdade. Ele não fez um elogio, ele fez uma crítica. E quando nós analisamos, realmente os ensinamentos de Jesus são simples, mas como são difíceis para as pessoas cumprirem, fazerem aquilo que ele deixou como regra, deixou como instrução para a igreja, para os cristãos, para os seus seguidores, seus discípulos, e também para toda a sociedade, mesmo aqueles que não professam a fé em Cristo, vivem diante dessa ética que ele pregou.
Então eu quero continuar aqui do verso 24 do capítulo 6. Nós vamos ler até o 34. São 10 versículos. E de uma forma expositiva, vamos meditar aqui em alguns pontos desse trecho da mensagem de Jesus sobre a ética do reino de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Portanto, eu vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como os lírios do campo, eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. E então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que iremos comer, o que iremos beber, ou ainda com que nós nos vestiremos? Pois não são os pagãos que tratam de obter tudo isso, ou de pensar assim? Mas o vosso Pai Celestial sabe do que vocês necessitam, que vocês necessitam de todas estas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia do amanhã, ou o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, e é suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus mais uma vez. Eterno Deus, nessa comunhão, Senhor, que nós temos, nós queremos mais uma vez entrar na Tua presença. Quero pedir, ó Deus, perdão pelos meus pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nos conduz a verdes pastos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua palavra, ela seja sempre viva, sempre eficaz, que o Teu Espírito Santo, Senhor, traga revelações e mais revelações. Nós sabemos que cada palavra de Jesus, ela não foi proferida em vão, ela foi proferida para Te engrandecer, para mostrar o significado da vida, o significado de relacionamentos, o significado de tantas coisas que os homens buscam. E nós sabemos, Senhor, que a cada vez que nós lemos, e principalmente que colocamos em prática esta palavra, nós estamos vivendo de acordo com a Tua vontade. Nos dê graça, nos dê sabedoria, e que as palavras da minha boca sejam gratas diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa parte do sermão ele começa dizendo servir. Está falando de servir, está falando de adorar. E ele começa a falar dizendo que ninguém consegue servir a dois deuses, a dois senhores. Ninguém consegue.
conseguem fazer isso. Porque vai desprezar um, porque o jeito de um Deus, a doutrina de um Deus, o ensinamento desse Deus é contrário ao ensinamento, ou é diferente, ou tem pouca semelhança ao ensinamento desse outro Deus. E Jesus, sabendo que não existem outros deuses, não existem outros deuses, como eu ontem aqui na oração eu coloquei para a igreja, não existem. Os homens inventaram deuses durante toda a história humana, em nações, em tempos, em épocas. Os homens inventaram seus próprios deuses. Por isso que Jesus, tendo essa consciência, mesmo assim ainda usa o nome de um Deus nesse contexto para exemplificar aquilo que foi criado e pensado pelo próprio homem. E Jesus, ele dá o exemplo aqui: não podeis servir a Deus, Yahvé, Adonai, Elohim, são vários nomes, né, que o nosso Deus tem. Esse Deus que tem 7 espíritos, que é maravilhoso, que está em todos os lugares. Não podereis servir a Deus, o Deus verdadeiro. E ele usa o nome aqui de um Deus que tem um nome, que é Mamon. Esse Deus Mamon é o Deus do dinheiro. Ele é o próprio Deus. O dinheiro simbolizado nesse Deus é Mamon, dinheiro. Uma coisa ligada à outra, são sinônimos. Essa palavra Mamon, a raiz desse verbo é Amã, no aramaico. Amã, que significa sustentar. Tudo a ver. Quem é que nos sustenta? Sustentar. Jesus está usando aqui esse Deus, usando o nome desse Deus para exemplificar, ou querendo mostrar que nós não conseguiríamos servir a 2 deuses, ou a 3, ou a 4. Como pode alguém te sustentar? Quem é que te sustenta? Quem é que te sustenta? Qual é? Engatando aqui essa reflexão, quem é e como é a tua relação com o dinheiro? Como é a tua relação com o dinheiro? Muito provavelmente, para aqueles que estão me ouvindo hoje, você vai pensar ou vai dizer aí consigo mesmo, está sendo difícil, né? Está faltando, está difícil, está complicado, a crise está aí. E lembrando-nos que Jesus estava falando num tempo de crise. Jesus estava falando num tempo de dor, num tempo de opressão. Mais uma vez o povo de Israel estava sob domínio de um outro povo. Os impostos eram caros, tudo era caro. A terra, para dar o que a terra precisa dar, vocês sabem que a terra em Israel, ela não é tão fértil como é a terra aqui no nosso país. Então, também havia dificuldade no plantar e no colher. O comércio estava com dificuldades. E Jesus vem, e Deus, abençoando o apóstolo Paulo com essa revelação em Gálatas capítulo 4, no verso 4, diz que Jesus veio no melhor tempo. E como entender essa relação de o melhor tempo para Deus e o melhor tempo para nós? O que significa o melhor tempo para Deus e o que significa o melhor tempo para nós? Ele veio no melhor tempo, no tempo que Deus preparou. Então, voltando a essa questão do que está nos sustentando, como as pessoas, como nós nos
nos relacionamos com essa questão do dinheiro, da administração. O evangelista, né, o apóstolo Tiago, lá na sua carta universal à igreja, ele faz uma crítica ao amor ao dinheiro. Ao amor ao dinheiro. E se nós pararmos para pensar, irmãos, como a sociedade vive hoje e como a sociedade viveu e sempre viveu dessa forma, sempre voltada para a questão do poder, sempre voltada para a questão do ter, sempre voltada para a questão de sucesso, o sucesso de uma forma como o mundo enxerga, o que é sucesso para o mundo e o que é sucesso para Deus. Lembrei do nosso irmão Manuel, o Necão, que sempre quando ele vai cumprimentar alguém, ele diz sucesso. Mas que sucesso é esse? O sucesso que vem de Deus é um sucesso diferente. Uma vez ligaram para o reverendo Rubem Alves, de uma rádio evangélica, e estavam pedindo para ele: olha, nós queremos que o senhor falasse algo a respeito de sucesso, de prosperidade, e ele deu uma resposta mais ou menos assim: o meu parâmetro de sucesso está em Jesus. O meu parâmetro de sucesso está na vida dos apóstolos. O meu parâmetro de sucesso é esse: de perder a vida para ganhar, de entregar, de dar a face a quem quer esbofetear, de engolir muitas vezes afrontas. Esse é o meu parâmetro de sucesso. Não é esse discurso humano, esse discurso triunfalista que o mercado tem, que a sociedade tem. Esse não é o discurso de sucesso de Jesus. Esse não é o discurso de sucesso da Bíblia. A palavra do Senhor fala em humildade. A palavra do Senhor fala em resignação. A palavra do Senhor fala em esperar em Deus. Esse é o parâmetro de sucesso que ele tinha, porque eles queriam, na verdade, que ele desse uma palestra de automotivação. E aí eles agradeceram, dizendo: tá bom, então, não tem problema, nós contataremos outro. E ele disse: eu acho que eu não obtive sucesso com esse tipo de gente. O que é sucesso? O que é se dar bem? O que é prosperidade? Nos parâmetros bíblicos. Então são para esses parâmetros que nós temos que olhar. Qual é a tua relação com o dinheiro? Você ama o dinheiro? Você é louco, é louca por dinheiro? Será que se você tivesse a oportunidade de administrar alguma coisa, uma empresa, ou se a questão do dinheiro estivesse fácil em relação a você como condutor, como seria? É isso que nós temos que pensar. Como seria a minha atitude em relação a esse dinheiro, a essa administração? Porque nós sabemos que nós não temos. Estou falando aqui, nós sabemos. Mas como seria se nós tivéssemos? Quantas pessoas são arrogantes sem ter nada? São arrogantes sem ter nada. Imagina se elas tivessem. Imagina se elas tivessem. Então o Senhor Jesus está dizendo assim: como é a tua relação com esse sistema, com o que nós estamos vendo agora? Quem te sustenta verdadeiramente? Em segundo lugar, irmãos, ele está falando aqui sobre adoração. Adoração, mesmo que ele esteja falando e ensinando conceitos para a vida, para o dia a dia, mas ele está falando de adoração. No verso 25 ele está dizendo:
Eu vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa vida, quanto à vez de comer, de beber, pelo vosso corpo, como vocês vão se vestir. Aí ele começa a dar aqui exemplos. Não é a vida, não é o corpo maior, aliás, não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas. Olha as comparações que Jesus faz. E quando nós passamos os olhos assim em uma primeira leitura, se você não lê a Bíblia pedindo a orientação do Espírito Santo, se você ler a Bíblia como uma pessoa comum, como um homem secular, você vai olhar e dizer assim: que papo é esse? Onde Jesus estava? Que mundo ele estava? Que isso não faz sentido. No nosso dia a dia isso não faz sentido. Na nossa sociedade, no contexto em que nós estamos, isso não faz sentido. Mas ele está nos chamando a atenção justamente para isso. É o que faz sentido para aqueles que são chamados, para aqueles que são escolhidos, para aqueles que andam debaixo da potente mão do nosso Deus. A Bíblia, a Mensagem, nessa passagem, o autor escreveu dessa forma: se vocês decidiram servir ao único Deus que existe, ou seja, é uma decisão minha, é uma escolha minha, é uma escolha de cada pessoa que está aqui. Se vocês decidiram, e se vocês têm a compreensão do Evangelho, do significado daquilo que Jesus está falando aqui, não somente aqui, mas em toda a sua mensagem, se vocês decidiram isso em seus corações, não fiquem aflitos com questões como essa. Não fiquem aflitos. Que confiança é essa que nós temos que ter? É essa confiança que nós temos que ter, de que se eu perder uma porta de emprego, se eu for dispensado, se a empresa que eu estiver trabalhando, se ela estiver passando por uma crise e eu não estiver recebendo o meu salário, ou se eu for dispensado, como eu falei agora, é confiar. Quem anda com Deus não vai se afligir. Não vai se... Eu vou colocar aqui de uma forma mais humana. Eu vou me preocupar sim, eu vou me entristecer sim, mas a minha confiança, ela estará em Deus. Amém. A minha confiança, ela estará em Deus, porque Ele prometeu. Foi Ele quem prometeu. Ele não está falando aqui para os pagãos, Ele não está falando para quem não confiava nele, Ele está falando para aqueles que estavam confiando na sua palavra. E Ele orou um dia por você, e Ele te escolheu, e Ele te chamou. E se você é escolhido, se você é chamado por Deus, você tem que confiar nessa palavra. Lembrem-se do povo de Israel. Lembrem-se do povo de Israel. Queridos, quando nós paramos, para pensar nas coisas que Deus fez e que Deus faz, Deus chama um povo, estavam lá, num lugar, como escravos. Deus chama esse povo e manda esse povo para o deserto. Existia um alvo. Existia um alvo. O Senhor já tinha determinado: olha, vocês vão para uma terra que mana leite e mel. É a terra que eu prometi lá para Abraão. Pensando no povo de Deus, no povo de Israel, e pensando na igreja, pensando em nossas vidas, por que muitas vezes nós não alcançamos as promessas de Deus? Por que muitas vezes nós não alcançamos aquilo que um dia o Senhor prometeu, seja por usar alguém em profecia, seja pela própria palavra de Deus? Quando você lê e o Espírito Santo mostra para você, o Espírito Santo te toca dizendo: essa palavra aqui é para você viver, essa promessa aqui é para a tua vida. E aí você pega aquilo e você coloca aquilo no teu coração e guarda aquilo no teu coração, e você começa a andar. Vamos pensar no povo de Deus e em nós. Nós estamos no deserto, nós estamos peregrinando. Estamos peregrinando sobre essa terra.
Ah, mas eu tenho casa, eu tenho trabalho, mas nós somos peregrinos. Amém, Senhor. Somos peregrinos. É isso que o Senhor Jesus quis mostrar. Então, pensando no povo lá no deserto, Deus chamou, Deus escolheu, e Deus apontou o caminho e o lugar onde eles deveriam chegar. Só que nesse meio tempo, o que aconteceu com muitos daqueles que estavam ali? Não acreditaram. Não acreditaram. Assim como muitos não acreditam nessa palavra, não acreditaram nas promessas do Senhor. E Deus estava mostrando ali o tempo todo. Deus estava mostrando o tempo todo. Quando eles precisavam de comida, o Senhor fazia o quê? Mandava. Glória a Deus. Mandava o maná. Por isso que Jesus está falando assim: por que vocês estão preocupados com o que vocês vão comer? Por que vocês estão preocupados? Preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Eles precisavam de roupas no deserto? Precisavam. E o texto não vai dizer que as roupas não estragavam? Amém, Senhor. A Esther tem roupa desde aquele tempo. Não estraga. Até hoje está lá. Isso é provisão, irmãos. Isso é provisão. Israel no deserto, milhares de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas estavam ali. Mais de 1 milhão. Uma cidade do tamanho de Guarulhos. Uma cidade, uma população, né? Uma população do tamanho de Guarulhos. E Deus provendo. Mas no meio estavam os murmuradores, no meio estavam os céticos, no meio estavam aqueles que eram desanimados, no meio estavam aqueles que apontavam sempre para Moisés e iam lá e colocavam o dedo no nariz de Moisés, dizendo: que Deus é esse que nos tirou do Egito e agora nós vamos ficar aqui com sede? Agora nós vamos ficar aqui com fome? Assim como existem pessoas desse jeito no meio da igreja. Onde está Deus? Onde está Deus? Perguntam os homens. Jesus, Ele não está dizendo para nós pararmos de trabalhar. Não é isso. E ficarmos contemplando a natureza. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo que no trabalho, ou na falta dele, que no andar, que no agir, que no levantar, que em todas as ocasiões o Senhor tem cuidado de nós. É isso que Ele está dizendo. O Senhor vai cuidar da minha vida, o Senhor vai cuidar da sua vida. Se verdadeiramente você é servo, se verdadeiramente você é serva, se verdadeiramente você é escolhido, escolhida do Senhor, você vai confiar que o Senhor vai prover, que o Senhor vai colocar as coisas nos lugares certos, nas horas certas, ou na hora certa. Salmo 24, ele começa dizendo: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Quando nós entendemos isso de coração, parece uma palavra simples, vocês não ouvem isso direto, mas quando nós entendemos isso, nós entendemos que tudo está no controle das mãos de Deus. O próprio Jesus falou que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. E aí ele continua dizendo: por que vocês estão preocupados? Por que vocês estão preocupados? A preocupação, ela nos tira a alegria. Ela tira a alegria de viver. Quantas pessoas estão tristes, andam tristes, não tem motivação, não tem ânimo, não tem... Por quê? Porque estão preocupadas. Porque estão preocupadas com várias coisas.
com várias coisas. E aí nós lembramos de Marta e Maria, aquelas duas irmãs, uma tão diferente da outra. Olha que exemplo tão simples. Quando Jesus chegou naquela casa, vamos imaginar, o chão tinha pó. O chão não tinha pó? Tinha pó. Porque você acaba de limpar, eu fico imaginando essas coisas, pensando nessas coisas. Você acaba de limpar, passa algumas horas, você olha, o pó já está lá. Tinha louça para lavar naquela casa, provavelmente. Muita louça na pia. Você tem algum problema com louça? Na casa de Marta e Maria tinha louça para lavar. E Jesus chega. Jesus chegou. Tudo aquilo para fazer. Talvez sentar para colocar ali o que nós vamos precisar pagar amanhã, o que nós vamos fazer com o problema de Lázaro, o problema a colheita não está dando certo, o comércio está difícil, o que nós vamos fazer? Tantas coisas para fazer o dia a dia. Foi um dia comum. O Senhor Jesus chegou, bateu a porta, e o que aconteceu ali? Ele estava lá dentro. Jesus estava lá. Qual foi a posição de Maria, irmãos? Qual foi a posição de Maria? Quando Jesus está no lugar, tem provisão. Quando Jesus está no lugar, quando Jesus está no nosso lar, quando Jesus está no nosso trabalho, tem paz. Quando Jesus está na casa, tem alegria. Quando Jesus está na casa, tem palavra, tem promessa, tem instrução, tem mandamento, tem vida. E o que aconteceu ali? Marta, preocupada, não entendendo o que estava acontecendo. Jesus estava lá, e ela estava como muitas pessoas estão hoje. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou fazer? Como eu vou pagar as minhas contas? Como vai ser? Como é? As preocupações da vida. E ela estava correndo de um lado para o outro. E ainda olha para Jesus, como muitas pessoas fazem, e diz: Senhor, o Senhor não está vendo? Quantas pessoas olham para Deus e falam: o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Como o profeta Abacuque começou a sua profecia dizendo: até quando, Senhor? Até quando? E vem Jesus, olha para Marta e diz: Marta, Marta, o que você está fazendo? Deixa Maria aqui comigo. Deixa ela aqui comigo. Porque basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Parafraseando aquilo que ele falou para ela, ela escolheu a melhor parte. Aleluia. Ela escolheu a melhor parte. Qual é a melhor parte? Estar aos pés do Senhor. Estar ouvindo o que Deus tem para falar. Estar adorando a Deus. Essa é a melhor parte. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. A preocupação, ela vai te deixar triste. Ela vai te deixar amargurado. E ele está dizendo aqui que nós não temos o poder para nada. Nós não temos o poder para aumentar em 10 minutos o tempo de vida que o Senhor já me deu. Eu não tenho, já está determinado, o Senhor já determinou. Eu não tenho poder para fazer isso, eu não tenho poder para mudar muitas coisas. Nós não temos poder para fazer muitas coisas. A única coisa que nós temos que fazer é confiar, é trabalhar, é agir honestamente, andar nos caminhos do Senhor, não desviar para a direita, para a esquerda, olhar para o autor e consumador da nossa fé. É esse o nosso maior objetivo aqui nessa terra. Na casa da Cris, nós estávamos lá na oração, na sexta-feira. E é interessante como o Espírito Santo, ele se comunica. Como o Senhor é maravilhoso, né? E eu senti uma preocupação ali, eu não sei exatamente com quem,
Mas alguém que estava ali estava muito preocupado. E o Senhor me levou até o Salmo 23. Quando Davi foi escolhido rei, ele provavelmente era um menino, um garoto, pastor de ovelhas. As preocupações de Davi eram preocupações ligadas ao rebanho, ao dia a dia. E nós, quando pensamos em um personagem, nós imaginamos, né, o que se passava em determinadas ocasiões, o que se passou na cabeça de Davi, quando ele provavelmente se sentia desprezado. Pelo texto de 1 Samuel 16, 17 ali, nós percebemos que ele não era o escolhido do seu pai, ele não era um dos escolhidos, vamos pensar assim. Ele era aquele que estava lá cuidando das ovelhas, era o caçula, era aquele que muitos não davam atenção. Até em algumas ocasiões o seu irmão mais velho, quando ele ia levar comida para o exército que estava ali perto de entrar numa batalha contra os filisteus, e Davi começa a se agitar por causa daquela situação, dizendo: mas olha, vocês não estão enxergando, olha, um adolescente, vocês não estão vendo que esse povo está afrontando ao Deus de Israel? E aí o irmão mais velho diz: quem é você? Você é arrogante, menino, você é presunçoso, quem é você para querer dar ordens aqui? Davi já tinha isso no coração dele, e ele provavelmente não deu a mínima para o que aquele rapaz estava dizendo, e fez aquilo que Deus estava tocando em seu coração para fazer. E Davi, quando foi chamado, até o profeta duvidou que seria Davi, o profeta Samuel, enxergando como homem. Quando passava é esse Senhor, esse é bonito, esse tem altura, esse tem porte, esse sabe andar. Não é esse. Todos passaram, e ficou aquela dúvida: será que tem mais um aí? Tem Davi, está lá pastoreando. Manda chamar. Glória a Deus. Aleluia. Manda chamar o desprezado, manda chamar aquele baixinho, manda chamar aquele que as pessoas nem olham. Mas como Davi vivia? O Senhor cantando. O salmo é uma música. Aleluia, Deus. Cantando: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Confiança, irmãos, na provisão de Deus. Confiança. Esse Deus que te conhece tão bem, esse Deus que sabe daquilo que você precisa antes de você falar, antes de você pensar. Por que nós ficamos preocupados? Porque a alegria, ela foge de muitas pessoas por causa da preocupação. Como que eu vou viver contente? Como que eu vou viver feliz? Você não sabe o que eu estou passando. Muitos estão perguntando: você não sabe o que eu estou vivendo? Eu não sei. De algumas pessoas até sei um pouco, mas uma coisa que nós estamos falando aqui hoje é de confiança. É de confiança, é de certeza de que se você estiver andando em retos caminhos, se a tua vida estiver no altar, você pode confiar que não pode ser que não aconteça hoje, amanhã, mas que o Senhor vai mandar a provisão, que o Senhor vai te ajudar, que o Senhor vai ouvir o teu clamor. O que é buscar em primeiro lugar em nossas vidas o reino de Deus? O significado disso, no texto aqui, ele está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Que coisas são essas, irmãos? Que coisas são essas que Jesus está falando aqui?
Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Muitas pessoas esquecem de falar, de pensar, de lembrar da justiça de Deus. E todas essas coisas. Que coisas são essas? As coisas pelas quais ele acabou de dizer. O vestir, o andar, o suprimento, a vida no dia a dia. Então, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, e eu não vou pensar aqui agora de uma forma escatológica, não, eu quero pensar no agora, porque por várias vezes nós entendemos que o Senhor Jesus, ele disse assim, o reino de Deus, ele tem que estar dentro de vocês. Essa confiança, esse amor, essa adoração, isso tudo faz parte do reino de Deus. E aí eu fiquei imaginando, se é um reino, pensando nessa terra aqui, pensando no nosso dia a dia, se é um reino, tem um rei. Se tem um reino, se o Senhor está falando de reino, se existe um reino de Deus, existe um rei nesse lugar, nesse reino. E quem é o rei? Como dizia Deca, né? Quem é o rei? Apocalipse, capítulo 19, no verso 11, está escrito assim: João, na ilha de Pátimos. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Os seus olhos são como chamas vivas de fogo, e a sua cabeça há uma coroa e um nome escrito que somente ele conhece. E estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía da sua boca para ferir as nações. Ele as regerá com o cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. E em seu manto e sobre a sua coxa traz um escrito dizendo: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o rei deste reino. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, que nunca perdeu uma batalha. Se você faz parte desse exército, confia no seu general, confia no seu rei, no seu líder, no seu bom pastor, porque ele é o rei. Queridos, agora imaginando esse reino. Num reino tem muitas coisas, não tem? Num reino tem muitas coisas. Vamos pensar aqui de uma forma medieval. O que existiam? Quais são as coisas que existiam num reino? Num reino tem mercado. Olha o que o Senhor está dizendo: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E se esse reino tem um Deus, tem um rei, esse rei vai prover. Porque no contexto medieval, o bom rei, aquele que era o verdadeiro líder, ele se preocupava com os seus súditos, ele se preocupava com o seu reino. Então ele tinha que manter a paz, ele tinha que manter a harmonia. Esse é o conceito de reino que o Senhor Jesus está passando para nós hoje. Ele é o rei, ele vai manter a harmonia, ele vai manter a ordem, ele vai manter todas as coisas que precisam ser mantidas. Então no reino tem mercado. Eu não estou colocando a igreja separada do mundo. Nós estamos nesse contexto. Só que o que eu quero que nós pensemos, imaginemos: nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Existe um reino, e nós fazemos parte desse reino. Ah, pastor, então nós não estamos em crise. Estamos.
Nós estamos aqui neste mundo. Só se nós não pertencemos a esse mundo, a crise, ela pode nos afetar? Pode. Só que quem é rei nesse reino em que nós vivemos, ele vai prover. Amém. Ele vai prover. Então, no reino tem mercado. E o Senhor está dizendo assim: vocês vão e vão comprar. Vocês vão, eu vou preparar. Se não tiverem um, eu vou preparar um outro. Porque eu sou o rei desse reino. Amém. Esse reino tem provisão. O mundo fora dos muros desse reino está em crise, mas nós estamos dentro dele. Nós estamos dentro dele. E você pode confiar que o Senhor Jesus vai permitir que entre alimento, que entre combustível, que entre. Ele vai direcionar a tua vida se ela estiver no altar. Digo isso mais uma vez. Então, no reino de Deus tem pessoas, no reino de Deus tem convivência, tem lazer, no reino de Deus tem tudo que nós precisamos para viver, porque o Senhor Jesus está falando do dia a dia, está falando da terra. Então, por que nós vamos ficar preocupados? Por que nós vamos nos entristecer? Por quê? Quando nós pensamos em Jó, o que aconteceu com Jó é algo que impressiona qualquer pessoa que lê. E estudando, né, esse livro maravilhoso, tem algumas coisas que nós precisamos entender. Porque quando Jó diz: aquilo que eu mais temia me aconteceu, o que ele estava mostrando com isso? Que ele tinha medo. Ele tinha medo de perder a sua família. Ele tinha medo de perder os seus bens. Ele tinha medo de perder tudo que ele perdeu. Ele tinha medo. Porque se ele diz: o que eu mais temia me aconteceu, e quando nós olhamos para Jesus, Ele quer que o nosso pensamento não seja esse. Não seja esse. De ficar preocupado se eu vou perder, se eu vou ganhar, o que eu vou... Essa competição, essa agonia, essa angústia. Você pode estar pensando: pastor, essa palavra está muito estranha. Não é, mas aqui é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus, é o Senhor que está dizendo aqui que nós estamos vivendo nesse reino de Deus e as concepções são outras, os mistérios são outros, a forma de pensar é outra. É confiança no Rei, é confiança no bom pastor. Ele tem a direção. Ah, mas eu estou passando por enfermidade. Tem um propósito. Tem um propósito, e eu sei que o propósito é de exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Ah, eu estou passando por dificuldade, eu estou sem emprego, eu estou isso e aquilo. Tem um propósito, porque o apóstolo Paulo diz que a tribulação ela é leve e momentânea, mas ela tem um peso de glória. E o salmista disse: foi bom para mim passar pelo sofrimento. Por quê? Porque nós aprendemos no sofrimento, ou pelo menos deveríamos aprender. Tudo tem um propósito. E o Senhor está dizendo para a igreja: olha, caminhem, marchem, ainda não é o fim. Eu vou determinar quando chamar a cada um. Enquanto isso não acontece, vamos adorar. Vamos adorar. E o reino de Deus tem algo que os nossos corações anseiam tanto, pelo menos o meu, que é a justiça. Justiça. E ele diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Justiça. O que é justiça? O que é justiça? É ser justo na medida certa, a melhor decisão. A justiça de Deus é perfeita. Ela é perfeita.
Aos olhos de muitos homens, demora. Aos olhos de muitos homens demora, mas ela é perfeita, ela vem no tempo certo. No tempo certo. Lucas 18:7, parábola da viúva. O Senhor Jesus diz assim: não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que pareça demorado em atendê-los? Confie na justiça do Todo-Poderoso. Em qualquer área da tua vida, em qualquer área da tua vida, confie na justiça de Deus. Confie na justiça do Senhor, porque Ele faz justiça. O Senhor Jesus que disse: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, pedindo por quê? Para o quê? Pela justiça do Senhor. Ainda que pareça demorado em atendê-los, o Senhor fará justiça, irmãos. Confie nessa justiça. Confie, faça a tua parte. Confie no Senhor, ande nos retos caminhos, seja honesto, seja um homem e uma mulher valorosa nessa terra, seja sal, seja luz, seja tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, porque se você andar naquilo que nós estamos falando, naquilo que a palavra do Senhor diz, você vai clamar e o Senhor vai ouvir o teu clamor e vai fazer justiça. As palmas louvem ao Senhor.